Boa noite a todos. Começando agora a coletiva pós-jogo com o professor Marquinhos Santos. Marquinhos, boa noite. Aqui é o Horácio Neto, da Rádio Povo CBN, também do Jornal Povo. Marquinhos, uma eliminação difícil contra o São Paulo, uma derrota difícil contra o Fortaleza no Clássico Rei. Marquinhos, o que é que você tem a dizer nesse momento, depois de dois golpes difíceis, tanto para o torcedor quanto também para o elenco do Ceará? Boa noite a todos. Claro que nos sentimos tristes em relação à semana, né? Claro que foram momentos diferentes. Uma eliminação, porém, nos pênaltis, com uma reversão de resultado, o qual precisamos e fomos buscar duas vezes resultado que fosse necessário para levar a decisão para os pênaltis, o que é muito difícil. Nós já vimos que São Paulo hoje colocou 3 em cima do Bragantino. E o time teve mentalmente, fisicamente, uma imposição e um jogo totalmente voltado para aquela partida. Claro que foi pouco tempo para recuperar os atletas em relação à parte mental. Mas mesmo assim, sabemos a dificuldade que seria o clássico e os atletas entraram com personalidade, com atitude, né? Tivemos um erro e esse erro foi determinante para a conquista da vitória do rival no clássico, onde sabemos que o detalhe faz a diferença, né? Depois tivemos uma queda durante a partida, tentamos impulsionar para que pudesse elevar novamente o nível da equipe, mas não conseguimos ao ponto de buscar o resultado, o qual o Fortaleza se fechou os espaços, e daí nós tivemos que fazer 2 alterações em relação ao Vitor, né, e ao Marcos também, que nos limitou até mesmo as possíveis mudanças que poderia ter reorganizado melhor a equipe. Boa noite, Marquinhos. Danilo Queiroz, do noite, Futebolês. Marquinhos, você falou sobre o jogo, era uma das coisas que eu ia perguntar, essas questões que você colocou. Tem uma coisa que tem me chamado a atenção, que é a não simpatia da torcida do Ceará por você. Estou aqui há muito tempo, cobrindo o clube, e claro que houve treinadores, muitos treinadores, que fizeram campanhas muito abaixo da sua, com performances em campo também muito abaixo, mas por algum motivo, e talvez seja aquela questão de que você não foi o treinador trocado porque o outro estava mal e saiu, mas por uma necessidade, uma situação de mudança dentro do mercado do futebol, né, da saída do Dorival, e a sua vinda, e o torcedor tem essa, sei lá, falta de sintonia aí com o teu trabalho. E hoje, quando o jogo estava para terminar, o torcedor pedia a sua saída. Obviamente que você ouve essas coisas, que você sabe de tudo isso, e eu acho que você é um cara muito calmo, muito tranquilo, e tenta passar isso com o seu trabalho, né? Ultrapassar esse tipo de barreira com o seu trabalho. Como é que você vê, como é que você observa, como é que você avalia tudo isso, e se você acha que dá para passar por tudo isso, continuar com o seu trabalho e permanecer à frente do Ceará? Boa noite, Danilo. Boa noite. Uma pergunta interessante. Acho que é o equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio não só no futebol, mas na vida, né? E nós temos visto essa transferência dentro do futebol, principalmente depois da questão da Covid, essa falta de tolerância que se tem com o ser humano, né? E nós temos transformado isso para o futebol, transferido isso para o futebol. Não é no caso do Marquinhos Santos, nós temos visto outros profissionais também, mas o torcedor do Ceará, digo isso, não é da boca para fora, o torcedor tem o meu respeito e pelos clubes do qual passei, sempre respeitei o torcedor. Tiveram momentos de dificuldade, o qual ultrapassamos e conquistamos, ou tivemos grandes conquistas, e outras em que nós chegamos num momento delicado, alternando também ou substituindo outros profissionais. É claro que é difícil você substituir o Dorival por aquilo que representa o Dorival no futebol brasileiro, né? E ele encarou o desafio aqui no Ceará, a volta ao mercado, e fez muito bem. Mas é uma falta de paciência, né? Ainda mais que não se teve o tempo para trabalhar, é sempre pingado, é sempre poucos trabalhos, pouco tempo, e isso faz com que se tenha essa falta de paciência, né? Não é com o Marquinhos Santos, mas se fosse outro profissional aqui, talvez tivesse a mesma situação. Mas o torcedor tem o meu respeito, e a condição, como foi perguntado, da continuidade, eu não tenho dúvida. Ainda mais agora que abrem-se as semanas para que se possa recuperar os atletas, para que se possa melhorar o trabalho, porque o time, assim, se nós analisarmos os números em relação a estatísticas aí, do que diz respeito à parte técnica e tática, a equipe tem evoluído, a equipe tem jogado. Nenhum jogo, no meu ponto de vista, talvez tirando do Juventude, que realmente fomos muito mal, que originou derrota lá,
e o do Atlético Goianiense aqui um primeiro tempo que foram extremamente abaixo. Os demais jogos nós sempre competimos, equilibramos e por muitos deles tivemos melhores, né, com uma proposta muito ofensiva, com jogo propositivo, com um jogo organizado. Claro que em determinado momento, hoje, principalmente num clássico, pela ausência dos zagueiros titulares, porém o Marcos e o Lacerda foram muito bem, e quero ressaltar a entrada do Marcos, né, que novamente fez uma grande partida, assim como fez contra o Flamengo, mas tu chega num determinado momento da partida, tendo que fazer as substituições que acabam não contando, como foi a saída do Marco pedida pelo desgaste, né, pela falta de jogo, e também na questão do Vitor, que graças a Deus não foi nada mais sério, nada mais grave, já encontra-se acordado para fazer os exames e desejamos o melhor a ele, que Deus possa abençoar e cuidar. Então, chega a determinados momentos que desorganiza por você tentar e querer, com o coração, buscar um empate e num clássico isso pesa, né? Quando tu entra sem a razão e passa a ter só a emoção e jogar só na emoção, tu acaba oferecendo espaço ao adversário e aconteceu isso, né? O Fortaleza com 1-0 à frente no placar, baixou as linhas, jogou na transição e nós assistimos com o jogo por dentro, onde estava originando a perda da bola e a tomada de contra-ataque. Então, hoje, infelizmente, foi algo que taticamente não funcionou. E aí são vários fatores que acabaram contribuindo para isso. Marquinhos, boa noite. Raíssa Martins, do Globo Esporte. Você citou algumas mudanças, né, desfalques também sentidos. Algumas mudanças que você teve que fazer na medida do jogo, né, o caso do Marcos Vitor, que saiu lesionado. E uma específica chamou a atenção do próprio torcedor também, a saída do Vina, né, que parece não ter gostado de ser substituído. É realmente um cara que a torcida espera muito o desempenho e tudo mais. O que se deu ali para você fazer aquela mudança, né, o sentimento naquele momento do jogo, e como é que você poderia definir, né, essa alteração que você fez? O Vina é um craque, o Vina é um ídolo do clube. O Vina é um jogador que dispensa comentários e altamente competitivo. Em nenhum momento ele vai gostar de sair do qual jogo for, né, e do momento que for. Mas entendi que nós precisávamos retomar uma energia e também um jogo mais propositivo, né? Entendi aquele momento que houve uma queda de performance, houve uma queda de perda de bola, nós estávamos começando a perder o controle do meio campo e com a entrada do Lima para que se pudesse retomar, né, esse controle de posse de meio campo, e nós temos o elenco para que se possa trabalhar e para que se possa buscar alternativas quando um atleta não encontra no seu melhor momento. Eu havia planejado 2 substituições, o qual não pude fazer, infelizmente em função dessas situações citadas anteriormente, em razão do Marcos e também em razão da lesão do Vitor. Boa noite, Marquinhos. Boa Pedro noite. Pinheiro da Band. Agora você vai ter uma semana livre para trabalhar. Eu acredito que até uma opinião que você já veio falando antes, que o Ceará vem numa sequência muito grande. E isso vem realmente afetando, de certa forma, o desempenho dos seus jogadores. Até porque tem muitos no departamento médico, por conta realmente dessa grande sequência. Você acha agora que com essa semana livre, você pode realmente melhorar o seu desempenho, aplicar realmente para a próxima partida contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro? Isso eu não tenho dúvida, né? Com a semana aberta de treinamentos, eu não tenho dúvida de que a resposta ela vai ser mais positiva, porque no pouco tempo que conseguimos trabalhar e colocar a filosofia de trabalho, o modelo de jogo, nós fizemos grandes jogos, né? Nós fizemos jogos realmente que foram aquilo que se produziu ou se reproduziu do treinamento. E quando houve essas situações, o time correspondeu muito bem. E como bem colocaste, nós temos aí várias situações de jogadores que estavam ausentes por suspensão, ausentes pela questão clinicamente falando, né? Não é desculpa, não é muleta. Claro que uma responsabilidade grande num clássico, mas que sabíamos que poderíamos ter jogado melhor, poderíamos ter tido uma atitude melhor e ter conquistado, né, ou ter disputado, ou ter competido um pouco mais com Fortaleza para que pudesse conquistar os 3 pontos. Marquinhos aqui novamente. Marquinhos, você detalhou algumas suas opiniões sobre o jogo e eu queria saber das suas alterações agora. Você já até falou antes que a saída do Marcos Vitor foi inevitável, eu entendo, também a do Vitor Luiz foi inevitável, a gente consegue compreender e torcer pelo melhor dele, mas eu queria saber das alterações que você decidiu para o rumo do jogo. A saída do Vina, a entrada do Lima, o que é que você leu? Também saiu o Peixoto, que era um centroavante de área, para entrar o Vasquez, que é de mais mobilidade. O que é que você leu, o que é que você percebeu para tirar figuras que talvez mudassem um pouco o rumo do jogo? E também o Eric no Richardson no intervalo, né? A mudança do intervalo foi para que pudéssemos ter um time mais leve,
agredir um pouco mais a linha do Fortaleza, né, dar mais profundidade e o ganho do individual no duelo do 1 para 1, para que pudesse dar o suporte também ao Nino daquele lado direito e forçar em cima do Capixaba. E tivemos bons momentos no segundo tempo daquele lado, naquela dobra com o Eric e com o Nino. O Lima, como eu falei anteriormente, foi para que pudesse resgatar o trabalho de posse, porque virou um jogo de transição e muitas das vezes o Vina estava vindo jogar atrás dos nossos volantes para que pudesse recuperar essa bola e estava já perdendo força para pisar no campo do ofensivo do adversário, né, o defensivo do adversário, ofensivo nosso. E eu entendi que fazia necessário colocar energia, colocar uma força maior com a entrada do Lima ali. A questão do John é que o Peixoto vinha num período de treinamento, entrou contra o São Paulo muito bem, iniciou jogando hoje, porém o Benevenuto e o Tite começaram a anular essa questão do jogo posicional dele, e nós tivemos que ter uma mobilidade. Como o John é um jogador que também já jogou assim, dessa maneira, na sua equipe, né? Entendemos que precisávamos ter um ataque de mobilidade, e conseguimos ter esse ataque de mobilidade, crescemos no jogo, criamos oportunidade, mas não tivemos a eficácia para que se pudesse, pelo menos, buscar o gol e concluir o empate, que seria um empate justo por aquilo que as duas equipes jogaram no dia de hoje. Novamente, Danilo Queiroz aqui do Futebolês, Marquinhos. E, a partir de agora, algumas semanas abertas, né? Algumas não porque vocês quisessem, mas pelas eliminações, não será? Sem a Copa do Brasil, sem a Sul-Americana, então vai ter mais semanas de trabalho. O que você projeta com isso? O que a equipe pode alcançar com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de treinamentos? Eu acredito totalmente no trabalho, né? No desenvolvimento do dia a dia e daquilo que precisa ser feito. Primeiro, recuperar mentalmente, fisicamente e clinicamente os atletas, para que nós tenhamos o elenco à disposição e aí sim entrar com treinabilidade, colocar os treinos devidos para que se possa evoluir muitos quesitos, né, na parte tática, no que diz respeito à bola parada, não só defensiva que sofremos, mas também ofensiva, para que se tenha mais êxito, né, e um pouco mais de imposição nessa situação e um modelo de jogo sendo desenvolvido, daquilo que já vinha sendo trabalhado, e sem dúvida nenhuma, com as semanas abertas, a equipe tem tudo para que se possa evoluir e buscar, sim, uma melhor colocação dentro do Campeonato Brasileiro. Ainda está muito próximo às situações, tanto para baixo como para cima. Claro que o bloco dos 6 primeiros começa a distanciar, mas tudo tem condição de 2, 3 jogos aí em sequência buscando vitórias, de alcançar o bloco da frente e já se aproximar na primeira página de tabela ou estar na primeira página de tabela. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor.